Oi, gente, sou Kessia e estamos juntos e juntas mais uma vez para falarmos de indicadores de liquidez. E no vídeo de hoje, nesta aula, eu sugiro que você acompanhe vendo o vídeo e com sua planilha em mãos, tá certo? Para a gente ir fazer as verificações juntos, ok? No vídeo anterior, nós tínhamos calculado os indicadores. E aqui nós vamos começar a interpretação, tá bom? Então vamos lá. Começando pelo índice de liquidez geral. O que é que nós temos aqui? Nós temos que em todos os anos o índice de liquidez geral foi menor do que 1. Entretanto, apresentando melhoras em 2021 e 2022, se comparado a 2020, ok? E aí, o que a gente faz com isso? A gente vai investigar o porquê dessas variações, que você já começou a fazer comigo quando trabalhou análise vertical e análise horizontal, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem no índice de liquidez geral, que é o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Olha, se esse indicador está subindo, significa que o numerador está subindo mais do que o denominador, né? Ele teve uma proporção maior em relação ao denominador, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? E esse indicador, a gente na interpretação trabalha que quanto maior, melhor. Quanto maior o numerador, melhor, né? Quanto mais ativos eu tenho para pagar as minhas dívidas, melhor. E aí sabemos que melhorou no decorrer dos anos, agora nós vamos investigar, que nós já fizemos essa atividade lá na análise horizontal, mas nós vamos chamar essa justificativa porque os demonstrativos conversam entre si, assim como suas técnicas de análise. Então vamos dar uma olhadinha aqui no ativo. O que eu tenho? Que no ativo circulante eu estou tendo um aumento, tive um aumento relevante, estou tendo aumentos relevantes de um ano para o outro e a participação dele dentro do ativo total está melhorando. Isso já é um indicador. O ativo realizável a longo prazo também. Então, eu já tenho aqui uma melhora, um aumento do ativo circulante e um aumento no ativo não circulante. Vamos para o passivo. Clico aqui. O passivo circulante aumentou. Também foi de 35 para 36 e depois ele teve uma queda de 31%, tá? E aqui se eu olho a análise horizontal, tá? Eu tenho um aumento aqui, ó, de 21 e de 22 eu tenho uma queda que também já justifica em parte esse aumento lá da liquidez geral. O passivo não circulante, de um ano para o outro, 20 para 21, ele ficou estável. Em 2022, ele subiu, inclusive aumentou a sua participação. Então, o que é que eu tenho aqui que vamos anotando? Sobre a justificativa da variação da liquidez geral, nós temos que o ativo circulante e o ativo realizável a longo prazo subiram em maior proporção do que o passivo circulante e o passivo não circulante. Chama-se atenção principalmente para o ativo circulante, que foi o grande propulsor desta melhora do indicador, tá? Também chamamos atenção para o aumento do passivo não circulante em 2022. Entretanto,
foi equalizado pela queda do passivo circulante. Então, a gente teve um aumento no passivo não circulante, mas como o passivo circulante caiu também, a participação dele não afetou o índice de liquidez geral, tá? Então, por que o índice de liquidez geral subiu em 2021 e subiu em 2022? Porque o ativo circulante e o ativo realizável a longo prazo, conjuntamente, subiram em maior proporção do que o passivo circulante mais o passivo não circulante. E chamamos a atenção, neste caso, para o aumento mais relevante do ativo circulante, tá? Que inclusive sua participação chegou a 52% em 2022. Tá justificado. E aí, quando vocês tivessem feito as observações da análise vertical, vocês vão saber especificamente quais foram as contas que fizeram com que ele subisse. E aí a gente chama a atenção, tá? No meu caso aqui, para o ativo, nós tivemos um aumento relevante dos estoques em 2021 e em 2022 um aumento relevante de caixa e equivalente à caixa que impulsionou esse ativo circulante, ok? Vamos para a liquidez corrente. Bem, a gente já tem um spoiler, certo? O que foi que a gente viu na liquidez geral? Que quem impulsionou esse aumento foi o ativo circulante, um aumento no ativo circulante, e em 2022 nós tivemos uma queda relevante do passivo circulante. Olha, a liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, se o ativo circulante está subindo e o passivo circulante sobe em menor proporção, que foi o que aconteceu em 2021, e cai em 2022, esse indicador só pode melhorar matematicamente, tá? Então, nós já temos as nossas justificativas. As contas específicas você vai trazer lá do que você falou na análise vertical e horizontal, ok? E aqui nós já temos o nosso spoiler dizendo que na liquidez corrente, ela tem em todos os anos, foi maior do que 1 e subiu em 2021 e 2022, o que é bom porque nós esperamos que quanto melhor, maior. E o que justifica esse aumento? Este aumento em 2021 é justificado pelo crescimento em maior proporção do ativo circulante em comparação com o passivo circulante, como já mencionado. E em 2022, pelo aumento do ativo circulante e queda do passivo circulante, tá? Então, vamos dar só uma olhadinha para a gente confirmar. Olha aqui, em 2021, eu tive um aumento de 33% do ativo circulante, que passou a equivaler a 47%. No passivo circulante, ele teve um aumento de 19% e a participação dele subiu apenas 1%. Então, os dois subiram, entretanto, o ativo circulante subiu mais. Como o numerador subiu mais do que o denominador, que é o que diz este indicador aqui, o indicador melhora de 2021. Em 2022, o que é que eu tenho? O passivo circulante, o ativo circulante, desculpa, subiu mais ainda. Ele subiu, ele foi com a participação de 52%. E o passivo, por sua vez, caiu. Olha aqui, ó, teve uma queda de 8%. Então, se o ativo circulante sobe, que é o numerador, e o passivo circulante cai, o indicador melhora, tá? E quando você fez a sua análise, você já sabe quais foram as contas que caíram e as contas que subiram. Então, você vai citá-las aqui, tá bem? Aqui a gente pode olhar pela participação e pela análise horizontal. E aqui o ativo, a gente sabe já que no ano de 2021 o estoque subiu e no outro ano ele cai, em 2022 ele cai, e há uma elevação de caixa e equivalente a caixa bem relevante, ok? Nisso já temos um spoiler para a liquidez seca, que é o ativo circulante, menos os estoques.
O que foi que a gente viu? Que em 2021, liquidez seca, nós temos uma queda da liquidez seca em 2021. Se a liquidez seca, olhando aqui, é o ativo circulante menos os estoques, o que é que está acontecendo? Os estoques estão subindo. Se a liquidez seca cai, é porque ela coloca um valor maior nos estoques. E é isso que a gente vê aqui. Olha só, de 2020 para 2021, olha o valor dos estoques, saiu de 1.748.000 para 3, na verdade, de 1 bilhão para 3 bilhões, com a participação que saiu de 14 para 22. Foi um aumento de 83%. Isso que impulsionou o aumento da liquidez corrente foram os estoques. Por sua vez, ela fez esse aumento do estoque, fez com que a liquidez seca caísse. E em 2022, o que é que acontece aqui? Olha, os estoques, o valor dos estoques caíram. Caíram 15% e sua participação caiu 18%. O que é que vai acontecer? O indicador de liquidez seca melhorou, porque esses estoques, o valor dos estoques proporcional caiu, certo? E para fechar, liquidez imediata. O que é que está acontecendo? A liquidez imediata, quanto maior a gente parte, do quanto maior melhor, mas lembramos que ela não tem tanta relevância quanto os demais indicadores. Ela vai dizer, olha, quanto é que eu tenho no caixa para pagar as minhas dívidas? E aí a gente tem uma limitação, porque o calendário de pagamento e recebimento nunca é o mesmo. Tá? Então, vai haver, no decorrer do ano, alguns pagamentos e alguns recebimentos que a gente vai ajustar o caixa para ter dinheiro para pagar as contas na data adequada. E esse indicador, o que é que eu tenho? Que em 2020 para 2021 acontece uma queda, que eu estou olhando só para ele, e em 2022 ele sobe. Vamos lá para o ativo olhar isso. Vejam só, em 2021 existe uma queda de caixa. Então, em 2021, vocês lembram que o passivo deu uma subidinha, passivo circulante especificamente, deu uma subidinha, que eu mostro aqui, saindo de 4 bilhões para 5 bilhões. Por sua vez, o caixa caiu. Não tem como manter o mesmo. Se o caixa caiu, que está no numerador, e o denominador, que é o passivo circulante, subiu, esse indicador tinha que piorar. Só que em 2022, o caixa dobrou. Olha o aumento de 110% aqui. Já em compensação, o passivo circulante caiu, como a gente já tinha visto. Resultado, o indicador também caiu, tá? E aqui a gente fecha, lembrando que todo ele vai conversando. Eu tive aqui uma melhora da liquidez geral, a gente explicou que foi por causa do ativo circulante, principal conta, e aí a gente já chama para a liquidez corrente dizendo que esse aumento no ativo circulante e a queda do passivo circulante, ou aumento em menor proporção, direcionou a esta melhora nos indicadores. E também já tem uma explicação para a queda da liquidez seca em 2021 e melhor em 2022, que a gente já tinha falado nos outros indicadores, e a gente fecha aqui com a liquidez imediata, mostrando que todos esses indicadores conversam entre si, ok? Bem, e com este vídeo de liquidez, a gente encerra essa série e estamos na expectativa de nos tornarmos cada vez menos ignorantes e conhecermos os números na contabilidade. Um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!